Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no canal Saúde Med, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Denifer Ferreira e no vídeo de hoje eu vou continuar falando sobre a hiperplasia benigna prostática. No vídeo passado eu expliquei quais eram os principais exames e como é feita a avaliação clínica da hiperplasia benigna prostática. E nesse vídeo eu vou falar sobre a importância na mudança do estilo de vida para a melhora dos sintomas e também vou responder a pergunta de um dos nossos inscritos no canal. Os remédios naturais realmente funcionam para a hiperplasia benigna prostática ou tudo isso é uma grande propaganda enganosa? Então fica até o final do vídeo, porque tudo que for falado aqui é baseado nas evidências mais recentes e mais robustas disponíveis nesse momento. Para você não perder mais nenhum conteúdo do canal, se inscreva agora mesmo, ative o sininho de notificações, porque aqui toda segunda-feira às 21 horas temos vídeos novos no canal para você sempre ficar muito bem informado. E antes de nós falarmos especificamente sobre cada tipo de tratamento, é importante nós entendermos qual deve ser o objetivo do tratamento nos pacientes com hiperplasia benigna prostática, né? E o objetivo principal de qualquer uma das opções de tratamento, na grande maioria dos homens, é justamente aliviar sintomas obstrutivos e irritativos incômodos. Normalmente o tratamento não é de urgência, né? O tratamento de urgência a gente só vai utilizar, né, nos pacientes que apresentam complicações. É importante ressaltar também que existe uma grande quantidade de opções de tratamento, né, que está à nossa disposição e que pode ser adaptada às necessidades de cada indivíduo, né? Obviamente, a gente precisa levar em conta alguns fatores, como, por exemplo, as manifestações da doença, as taxas de sucesso do tratamento, as possíveis complicações e, claro, precisamos levar em conta a preferência do paciente. E a primeira forma de tratamento é justamente o acompanhamento do paciente junto com o aconselhamento da mudança do estilo de vida, né? Muitos homens que apresentam ali sintomas do trato urinário inferior, normalmente eles esperam que seja feita uma avaliação completa da saúde da próstata, em vez de iniciarmos já um tratamento imediato ali dos sintomas, né? É muito importante explicar também para o paciente o que é de fato a hiperplasia benigna prostática, né? Porque muitos pacientes com esses sintomas acabam tendo medo, né? Por exemplo, do câncer de próstata. E esse medo é totalmente normal, totalmente entendível, né? Mas quando a gente conscientiza, né, o que é de fato essa doença, né, o que é a hiperplasia benigna prostática, que ali se trata de uma doença benigna, a gente também consegue melhorar a qualidade de vida desse paciente, né? Normalmente, pessoas com sintomas leves, eles preferem realizar a mudança no estilo de vida, né, em vez de qualquer outro tratamento, ali para melhorar a sua qualidade de vida, desde que eles saibam que se os sintomas não melhorarem ou até mesmo piorarem, eles têm ali à disposição o médico para realizar uma nova avaliação, né? A gente sabe que muitas vezes os hábitos de consumo de álcool ou volumes consideráveis de líquidos consumidos à noite podem ser responsáveis por sintomas como a noctúria, por exemplo. E aí medidas simples como a redução da ingestão de líquidos à noite pode diminuir a noctúria e a urgência noturna. A gente sabe também que a cafeína e o álcool agem como diuréticos, né? E isso pode agravar os sintomas do trato urinário inferior. E aí mudanças simples, né? Com a redução da ingestão dessas substâncias pode ajudar muito a reduzir esses sintomas. E uma das ferramentas que nos ajuda muito na conscientização dos pacientes sobre os hábitos de consumo, além de ser útil no início e no monitoramento dessas mudanças do estilo de vida, são os diários miccionais, né? No vídeo passado eu já comentei sobre o uso do diário miccional. Se você não assistiu, clica no card aqui do lado e também eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. E aí depois que a gente avalia
esse diário miccional, em alguns pacientes pode ser indicado o retreinamento da bexiga. O que é esse retreinamento da bexiga? A gente vai fazer um treino, né, através da micção cronometrada, dos exercícios de fortalecimento do assoalho pélvico e no monitoramento da ingestão de líquidos. Isso vai ajudar muito a reduzir os sintomas do trato urinário inferior. Tá? É importante que a gente avalie também os medicamentos, né, que o paciente utiliza. E aí medidas como a restrição de diuréticos à noite muitas vezes previne a noctúria e a frequência urinária. É óbvio, gente, que na grande maioria das vezes a gente não vai conseguir suspender o diurético, né? Mas a gente pode avaliar a possibilidade desse diurético ser tomado, por exemplo, em outro horário, né? Sei lá, no início da tarde, por exemplo. Né? É muito importante que esse paciente ele seja orientado a procurar atendimento médico se os sintomas eles piorarem, porque essa piora nos sintomas pode sim levar o paciente a ter danos no trato urinário superior e também no músculo detrusor. E aí falando sobre a fitoterapia na hiperplasia benigna prostática. A fitoterapia, ou uso de extratos de plantas, está se tornando cada vez mais utilizada no tratamento de muitas doenças. E na hiperplasia benigna prostática não é diferente, né? Muitas vezes esses produtos eles são promovidos aí, né, para ajudar a saúde da próstata, né? Existe uma proporção muito significativa de homens que acabam utilizando. Um outro fator que também contribui para essa grande utilização é que existe uma percepção de que são produtos supostamente naturais e, por ser natural, o produto é seguro, né? E já adianto para você, não é porque o produto, isso eu não falo só dos medicamentos, né, dos produtos naturais utilizados para próstata, para todos os medicamentos, não é porque o produto é natural que significa que ele não tem efeitos colaterais. Então precisa ter cuidado com o uso desses tipos de medicamentos, desses tipos de produto, né? Esses chás, enfim. Inclusive já vi muitos desses produtos para próstata, né, dizer que ajuda a evitar a cirurgia, até mesmo a afirmação não comprovada de que eles podem prevenir o câncer de próstata, né? Então, é mais um ponto de atenção. Além disso, o amplo uso desses fitoterápicos, ele é contribuído muito pela ampla disponibilidade desses produtos, né, que são vendidos sem receita, né, sem às vezes orientação de um profissional, né, em lojas de vitaminas, em farmácias e principalmente pela internet. E antes que alguém comece a me xingar por aqui, né, eu não estou demonizando a fitoterapia, que isso fique bem claro, né? Muito pelo contrário, a fitoterapia ela tem dados promissores para o tratamento da hiperplasia benigna prostática, mas são substâncias que ainda precisam de dados clínicos de boa qualidade e de longo prazo, né? E até se for do desejo do paciente, né, dependendo da situação clínica dele, né, porque ele não quer utilizar os medicamentos convencionais devido aos possíveis efeitos colaterais do medicamento, ou tem medo de cirurgia, em alguns casos nós podemos sim utilizar a fitoterapia, né? Mas precisamos deixar esses pacientes cientes de que a eficácia, os mecanismos de ação e os efeitos a longo prazo dessa substância ainda elas não são conhecidas a fundo, né? E por isso eles devem estar cientes das limitações antes de iniciar o tratamento, né? Substâncias fitoterápicas mais populares são extraídas de sementes, de cascas, né, e frutos de planta. É importante ressaltar que os produtos eles podem conter extratos de uma ou mais plantas e diferentes procedimentos de extração são frequentemente utilizados pelos fabricantes. É por isso que a composição e a pureza dos produtos podem diferir, mesmo que sejam provenientes da mesma planta, né? Consequentemente, né, para a gente conseguir fazer uma investigação básica sobre um produto, pode não ser facilmente transferido ali para um outro, né? Isso dificulta ali o colhimento de dados e também a prestação de aconselhamentos,
né? E aí, um dos produtos, né, que são utilizados, né, um dos mais utilizados é o sal palmeto, né? Os extratos das bagas do sal palmeto, né, também conhecida como palmeira de serra, eles são atualmente os extratos vegetais mais populares e amplamente disponíveis para tratar a hiperplasia benigna prostática sintomática, né? Se a gente olhar esses produtos naturais, normalmente, né, grande maioria dos desses produtos, ele tem exatamente o sal palmeto, né? Pelo menos 8 possíveis mecanismos de ação do sal palmeto, eles foram identificados, né? Sendo que as três principais propriedades do sal palmeto incluem as propriedades antiandrogênicas, as propriedades anti-inflamatórias e a indução de apoptose. Também existem evidências de que o sal palmeto ele funciona como um inibidor da 5-alfa-redutase, né? Um inibidor fraco dessa enzima 5-alfa-redutase, né? Dessa forma, ele bloqueia a conversão da testosterona em DHT, né? Essa conversão ela tem um papel essencial ali no crescimento da próstata, né? Eu expliquei isso no vídeo sobre a fisiologia da próstata. Se você não assistiu, eu te convido a assistir para entender melhor, né? Eu vou deixar o card aqui do lado e também o link na descrição desse vídeo. Apesar de todos esses benefícios, né, que a gente tem do sal palmeto, as evidências clínicas que relatam o uso desse produto, né, elas são bastante conflitantes. Então, teve um estudo grande, né, um estudo com quase 3 mil homens, os autores eles concluíram, né, que eles escreveram com essas palavras: as evidências sugerem que o sal palmeto melhora os sintomas urológicos e as taxas de fluxo, mas que são necessárias mais pesquisas usando preparações padronizadas para determinar a eficácia a longo prazo, né? Então, a gente pode utilizar, mas tem que ter um certo cuidado, né? Tem que ficar monitorando. Uma outra substância que é utilizada e é bastante utilizada também é o pigeu africano, né? Inclusive com a associação com sal palmeto, né? Os extratos eles vêm da casca ali da ameixa africana, né? E algumas evidências sugerem que o pigeu africano ele atua na próstata através da inibição dos fatores de crescimento de fibroblastos. Além disso, supõe-se que esse extrato tem efeito antiestrogênicos, né? E iniba ali os leucotrienos quimiotáticos. Mas infelizmente não existe dados clínicos sólidos sobre a sua eficácia, embora atualmente estamos tendo ensaios em andamento, então em breve teremos mais atualizações. Um outro produto que a gente utiliza, né, que é utilizado por aí, é a curcubita pepo, né, que nada mais é do que a semente de abóbora. Tanto as sementes secas quanto as frescas, elas foram usadas, né, ali para o alívio dos sintomas, devido à presença de fitoesteróis entre os compostos ativos. Mas falta evidências, né, que justifique o uso. Além disso, não existe ensaios clínicos em andamento nesse momento. Tá? E um último produto aqui que a gente coloca, né, sendo um dos principais, é o Secale Caraella, né? Que aqui no Brasil não é tão comum, né? É mais comum nos Estados Unidos, que nada mais é do que o pólen de centeio, né? A preparação ela é feita a partir de extratos do pólen de centeio e as evidências nos mostram que o pólen de centeio ele foi bem tolerado, né? Mas obteve apenas uma melhora modesta nos resultados dos sintomas e não melhorou significativamente as taxas máximas e médias de fluxo urinário, né? Para o pólen de centeio foi também proposto vários mecanismos de ação, incluindo a melhora na atividade do detrusor, redução na resistência uretral prostática, inibição da atividade da 5-alfa-redutase, né, consequentemente a conversão de testosterona e DHT ela diminui e a influência no metabolismo androgênico na próstata. Então, são esses os mecanismos.
E com isso nós finalizamos esse vídeo, né? Esse vídeo é o último desse ano, né? Então, eu desejo para você um feliz Natal, um próspero ano novo, né? Ano que vem, 2024, né? A gente vai continuar falando ainda sobre os tratamentos para hiperplasia benigna prostática, né, abordando agora os medicamentos, né, que são utilizados. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Lembrando vocês também que temos outros vídeos disponíveis no canal que estão organizados em playlist para que você possa acessar com mais facilidade os conteúdos. E também, se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários e, na medida do possível, eu estarei respondendo. Então, até semana que vem. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.